Oi, tudo bem? Boa noite. Ellen, grande abraço, meu irmão. Gladys, forte abraço para você, boa noite. Élida, é isso? Então, nós estamos fazendo uma reflexão sobre o livro No Mundo Maior. Fizemos algumas análises sobre a questão da estruturação mental, da estruturação cerebral, a questão do perispírito. Temos lido e aprendido, tudo bem, Élida, né? Bem-vinda, ou bem-vindo. Que Jesus nos abençoe. O objetivo nosso é exatamente esse, refletir com o André Luiz sobre, no mundo maior, a questão cerebral. Há um processo de um jogo complicadíssimo de obsessão em que eles estão trabalhando para ver até que ponto eles podem minimizar o processo, né? E na última vez nós chegamos a comentar sobre, ele vai explicar para o André Luiz, né, de que do mundo espiritual, oi Alice, boa noite, quando nós desencarnamos, se nós tivermos mais ou menos kits sob o ponto de vista de submissão à lei do código moral que trazemos na consciência, mais ou menos kits, nós chegamos mais refinados, né? Mais leves, mais suaves. A nossa vida no mundo espiritual será infinitamente muito melhor do que chegarmos com muito endividamento, né? Em função da nossa rebeldia, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência. E isso vai nos afastando da própria lei da consciência. E quando chegamos do outro lado, o nosso perispírito tende a ter um adensamento indesejável para voos, né? Ou até para deslocamentos. Porque quando você chega com a consciência nublada, você não tem nem facilidade de fazer deslocamento no mundo chamado mundo extrafísico, né? E ele vai mostrar nos dois lados da existência em que nos movimentamos, Calderaro, o grande professor Calderaro, e dentro dos quais se encontra o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação. O trabalho construtivo é a nossa bênção aparelhando-nos para o futuro divino. Então o que ele diz é o seguinte: para nós espíritas, nós aprendemos que trabalho é toda e qualquer ocupação útil da mente, do nosso mundo mental. Qualquer coisa que eu faça movimentando o mundo mental, eu estou gastando energia. Se eu gastar energia pelo pensamento, pelo sentimento, pela vontade que me leva às emoções, isso são gastações de energias. Se essa gastação de energia não tiver um objetivo útil, isso não é trabalho, é gastação de energia. Embora pareça que seja trabalho, poxa, eu estou usando muito a minha mente, tem pessoas que usam muito o pensamento para fazer o mal. Então isso não é trabalho, isso é gastação de energia. Agora, quando você usa sua mente, usa o seu material mental, os seus trabalhos, suas capacidades e talentos também físicos, e for de utilidade para o próximo, para você, para a sociedade, para o meio em que você vive, isso é útil. E aí é, para nós espíritas, trabalho. E evidentemente ele fala, a atividade na esfera em que ora nos ocupamos é para quanto se conservam kits com a própria lei. Que lei? Nós trazemos um código moral de lei na própria consciência, onde estão inscritas exatamente as leis de Deus. Como é que nós podemos perceber como funciona a lei de Deus da nossa consciência? Nós temos algumas dicas importantes. Primeira é quando nós trazemos conflitos de consciência, conflitos naturais, é porque ou nós vamos fazer alguma coisa que vai ferir a lei da consciência ou já fizemos. Isso traz conflito. Mas antes do conflito se instalar, existe um alerta, né? O alerta de consciência é exatamente aquilo que é a voz de Deus, né? A voz da consciência diz, olha, não faça, não faça, não faça. É um alerta. O conflito já é porque eu já fiz e eu não escutei o alerta. Alerta e conflito de consciência me leva à culpa, a remorsos e etc.
E isso traz tóxicos, toxicidade, traz energias densas e é gastação de energia. Isso traz doença, e muita doença. Culpa traz doença, remorso traz doença. Enquanto estiver no alerta e ainda no conflito, ainda não é culpa, são apenas aqueles movimentos de consciência. Opa, você está para fazer coisa errada, você já fez. Vamos consertar sem criar culpa, né? Consertar de forma amorosa quando nós fugimos da lei da consciência. E ele vai explicando exatamente isso. Quando nós estamos reencarnados, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizado. Isso é que vai dizer que nós sempre é um retrabalho, né? Fazemos um trabalho aqui e erramos de uma forma deliberada, necessitamos voltar a fazer o mesmo trabalho para ver se nós acertamos, mas o importante é nós termos consciência de, primeiro, não ficar na passividade nem na reatividade. A passividade é que senão eu não dou conta de fazer as coisas certas. Eu não consigo. Isso na realidade é uma passividade. Você se coloca, entra numa suposta zona de conforto e você acaba não encontrando ânimo para o trabalho de fazer as coisas que você é convidado a fazer. Aí você, eu não consigo, eu sou burro mesmo, eu sou limitado, eu sou um lixo na vida e tal. Aí você fica nesse prisionamento de uma crença que te escraviza. Isso é passividade. Ou então aquela que vai reagir, ou seja, é um movimento reativo contra essa passividade. Eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que ser bom, eu tenho que amar. Nós não temos que nada, porque toda vez que eu digo que eu tenho que amar, que eu tenho que ser bom, que eu tenho que ser maravilhoso, eu vou fazer por obrigação. Aí eu vou para o outro extremo. Isso chama-se reativo. O convite é usar o nosso pensamento de uma forma proativa, de uma forma inteligente, consciencial. Tudo que nós programarmos fazer, qualquer coisa, nós somos imperfeitos. Ainda temos muitas imperfeições. Com certeza absoluta, reconhecendo as nossas limitações, podemos acertar e podemos errar. Qualquer projeto de vida. Se nós acertarmos, nós conquistamos e isso vamos continuar na nossa vida tranquilo, porque nós acertamos. Se nós errarmos, nós já vamos com a certeza de que a possibilidade de errar vai não me desanimar, mas vai manter uma força extra para que eu faça diferente da próxima vez. Mas eu não vou entrar nem na reatividade nem na passividade, mas numa proatividade, porque todos nós podemos acertar e podemos errar. Eu só não tenho que fazer as coisas por obrigação. O Espiritismo não obriga nada. A bondade, ela surge por consciência, espontânea. Qualquer trabalho, ela necessita surgir como um convite e não como uma obrigação. Aprimorando, reajustando e embelezando até atingir a safra perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos vitoriosos para outras terras do céu. Uma metáfora linda, outras terras do céu, ou seja, outras esferas mais elevadas do que a Terra. Não devemos acreditar, porém, quanto ao serviço de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero redentor. Em outras palavras, muitos acreditam que a Terra é pura e simplesmente um vale de lágrimas. Muitos acreditam, né, de que aqui é só para o resgate e expiação, só na Terra, né? Como assim? Na realidade, a esfera carnal não é a única que oferece oportunidade de resgate por um processo de provas, desafios ou de experiências desafiadoras através da dor. Não. Em regiões sombrias, fora da Terra, há oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Então ele está dizendo o seguinte: se a Terra é realmente uma escola de muitas experiências desafiadoras que trazem dor muitas vezes, a rigor existem outras regiões que trazem muita dor, embora com oportunidade também de expiação. Ele chama de regiões das trevas, regiões trevosas, regiões que estão exatamente em condições de nos trazer mais tormento ainda, em processo de resgate. E o Calderaro continuou explicando a André Luiz o seguinte: André, você está me perguntando por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações das longas experiências do passado. Como é que eu não consigo lembrar meu passado? Qualquer um de nós aqui vai ter dificuldade de tentar fazer um processo de um mergulho subconsciencial
e retirar o material através de alguns clichês que possam estar mais superficial, mais na superfície do subconsciente, e lembrar com nitidez o que nós fizemos no passado. Até porque seria uma afronta à própria lei divina. Por quê? Porque a lei de causa e efeito traz para nós como uma oportunidade de eu me proteger contra mim mesmo dos erros do passado. E a lei de causa e efeito estabelece a lei do esquecimento. Então é Deus que estabelece o esquecimento do passado. Se eu tentar ultrapassar uma lei divina do esquecimento para tentar lembrar aquilo que não deve ser lembrado, eu vou trazer traumas desnecessários para mim. Então é importante nós não ficarmos querer lembrando o tempo todo o que aconteceu no nosso passado. O passado é passado, águas passadas não movem moinho, é aquela frase. Então deixa o passado para lá, porque se eu ficar preocupado com o que eu fiz de errado, por que eu fiz assim, por que eu não fiz assado, isso é uma ocupação inútil da mente. Nós chamamos de pós-ocupação. É uma ocupação inútil, mas pós-ocupação, porque os fatos já ocorreram e eu fico preso aos fatos, ao passado. Eu não tenho como voltar ao passado e refazer, não há como. Não existe o túnel do tempo de me jogar de novo para vidas anteriores e refazer, não há como. Está fora da lei da natureza. Então, se já não há mais o que fazer com o passado, eu não tenho que ficar ocupando a minha mente hoje com uma coisa que já aconteceu. Eu vou precisar trabalhar muito o presente. Se alguma coisa vier à tona de lembrança, que eu aprenda, mas não ficar trazendo para o presente coisas que já se passaram. Senão, repito, é uma ocupação inútil da mente, é uma pós-ocupação. Mas tem aquelas pessoas que, até por causa disso, ficam pré-ocupadas. Então tem a pós-ocupação e tem a pré-ocupação. É uma ocupação que vai anteceder ao que acham que vai acontecer. São as pessoas ansiosas, ficam o tempo todo, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Porque eu errei assim, certamente eu vou errar de novo da mesma forma. Aí você traz um outro movimento, que é a pré-ocupação. E toda preocupação traz ansiedade. Quando você está preocupado com coisas que ainda você acha que vai acontecer da mesma forma que já aconteceu. Aí você já entra derrotado, com medo. Então vai com preocupação, ansioso. Então nem a preocupação é útil e nem a pós-ocupação é útil. O que é útil então? A ocupação. E a ocupação, eu só posso ocupar minha mente aqui e agora. Então entre o passado e o futuro, a coisa mais importante é o presente. Eu só posso trabalhar a minha mente a partir do aqui e agora. Esqueça o passado. Vamos fazer projetos bons no aqui e agora, porque o futuro advirá como consequência do projeto do presente. E não vou ficar preocupado com o futuro, porque é uma coisa natural. O que eu faço no presente reverberará no futuro. Isso é natural. Eu posso planejar para o futuro? Posso. Mas um planejamento a partir do presente e não ficar preocupado. Dito esse detalhe aqui, que não tem uma necessidade de estar lembrando, aliás, voltando à lei de causa e efeito, eu digo para vocês o seguinte, é a lei da compaixão de Deus. Vocês imaginem se nós ficássemos o tempo todo lembrando as coisas, as besteiras que fizemos no passado. Nós não temos espaço para sossego, para paz, para quietude, para tranquilidade. Ninguém. Mas Deus é tão misericordioso que é a lei da compaixão, eu chamo de lei de misericórdia, ele dá para nós o esquecimento. Ele oferece o esquecimento, é uma lei. É a lei do esquecimento. Então, é a lei de misericórdia do esquecimento. Dito isto, é natural que em virtude de tão grande predomínio do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico, se a forma física evolui e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido com o perispírito. Nós mesmos, em nossas relativas condições de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de lembrança integral dos caminhos que já percorremos. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das nossas origens. Tal faculdade, só mais tarde, a adquiriremos quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. Escoimada é você longe de culpa, longe desses calos, culposos de remorso, em que possamos estar realmente mais equilibrados, longe dos chamados resquícios sombrios. Aí você pode, mas você já está equilibrado, você já é um espírito esclarecido, você é um espírito evoluído, você não vai ficar com a ideia de pós-ocupação, talvez como aprendizado e tal, não há nenhum problema, mas o perispírito é que registra tudo isso, ele está dizendo isso. Toda a nossa vida é registrada no cérebro do perispírito, ou nas células do perispírito. Ali estão registradas toda a nossa experiência do passado e do presente.
O nosso cérebro físico e perispiritual é igual um HD de computador. Quando você vai mandando mensagem para o HD, ele vai armazenando, são memórias, né? E, evidentemente, você colocando memória num HD, ele vai registrar, vai dar gravar, a não ser que você delete. A nossa memória é a mesma coisa, tanto é que o computador, quando foi inventado, ele foi chamado de... quando ele foi inventado, ele chamava de aparelho memória eletrônica, né? Mas, de qualquer maneira, o importante é que nós possamos fazer nas comparações das nossas situações, embora às vezes com não tanta lucidez em determinados momentos, quando nós estamos encarnados, nós ampliamos a nossa capacidade de raciocínio, de lucidez, quando estamos desencarnados, porque o perispírito ele é menos denso, evidentemente, do que o corpo. Isso equivale a dizer que nós teremos mais capacidade de utilizar as nossas competências cognitivas, nossos aprendizados e as nossas memórias. Agora, tudo vai depender do comportamento de cada um de nós. Se eu chegar no mundo espiritual, na chamada erraticidade, bastante conturbado de culpas, o meu perispírito será tão pesado quanto quase o corpo físico. Existem seres desencarnados que André Luiz descreve como quase que semi-materializados. São espíritos tão apegados às coisas materiais, né? São desequilibrados na área dos vícios, do álcool, do cigarro, do sexo. Eles estão tão presos a essas coisas que praticamente se semi-materializam na Terra, de tão presos a esses vícios, né? Então é um perispírito muito denso, pastoso, e não consegue sequer se locomover com tranquilidade. Uns se rastejam depois da desencarnação, e isso é real também, né? E nós precisamos ter um pouco de atenção em função dessa realidade. Importa, não nos esqueça que os nervos, o córtex do motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização do perispírito e o corpo físico, indispensáveis uma e outra ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros do impulso experiência e noções elevadas da personalidade real, que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Em razão disso, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora. São quebra-luzes atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolui. Além disso, nascimento e morte na esfera carnal, para a generalidade das criaturas humanas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas chamadas províncias da existência do além. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. E nem todos, ao atravessarem o sepulcro, ao desencarnarem, podem readquirir repentinamente o patrimônio de suas lembranças. Quem se materialize demorando-se em baixo padrão vibratório no campo da matéria pesada, densa da Terra, não pode reacender de pronto a luz da memória. Gastará tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu dentro da luta humana. Também é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não contenha o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimorando ou com missão sublime. O que ele está falando para nós é que a estrutura complexíssima do nosso cérebro físico e perispiritual é que dentro de cada das funções, ele está colocando aqui tem como quebra-luz, porque nosso cérebro físico não tem capacidade, comumente, de uma forma geral, não tem capacidade de viver os dois mundos ao mesmo tempo. Quando isso acontece, há um desarranjo chamado cognitivo e as pessoas entram em processo psicopatológico.
Elas ficam ouvindo e vendo o espírito o tempo todo. E realmente acontece. Elas não conseguem, porque o cérebro não consegue, digamos assim, ter de uma forma normal, diante de um estado permanente alterado e quebrado de consciência, a pessoa ter normalidade. Então viver o tempo, imagine você o tempo todo estar escutando o espírito. Você está dirigindo, está escutando o espírito. Ou lamento de um, ou falar um palavrão ao outro, ou outro te aconselhando, mas o tempo todo te ouvindo. Vai trazer grandes problemas. Então, o nosso cérebro físico, ele é um quebra-luz. Ele não suporta esse tipo de correspondência o tempo todo. Imagine se eu... Porque nós vemos, quem é que vê? São os olhos, não. Quem vê é o espírito. Mas os olhos envia para o cérebro, através do espectro da luz, as imagens que são decodificadas pelo cérebro. Decodificadas, na realidade, são estimuladas no cérebro, são mandadas codificadas para o cérebro, e quem vai decodificar a imagem, som, imagem, etc., somos nós, o espírito. Porque quem é que pensa? É o cérebro físico? Não. Quem é que fala? É o cérebro físico? Não. Na realidade, é o espírito, que tem um perispírito, que tem um cérebro no perispírito, e que tem um corpo físico, que tem um cérebro no corpo físico. Mas o complexo do mundo cerebral é exatamente aí a sede do mundo mental, do mundo espiritual. Por isso que, como quebra-luz, o corpo físico, através das suas partições, tem um lobo frontal, você tem um mediano, você tem um reptiliano, você tem várias as funções cerebrais. Por exemplo, em termos de inteligência, percebam bem, o nosso cérebro tem alguns hemisférios, algumas zonas. Nós temos a zona esquerda, que é conhecido já conhecidamente pelos neurologistas, né, pelos neurocientistas, como a inteligência racional. Ali é onde há as funções neurônicas, né, dos neurônios, com essas funções, dos milhões e milhões de neurônios, com as funções para que nós trabalhamos a nossa razão, a racionalidade, é a inteligência racional. Mas do lado direito do nosso cérebro, da mesma forma, o conjunto de células com as suas funções específicas, essas células nervosas, que nos dá a capacidade de uma outra inteligência, muito mais subjetiva, muito mais abstrata, muito mais ampla e ilimitada da emoção. Porque entre a razão, que te dá inteligência linear, ou seja, te dá uma inteligência horizontal, e o emocional, que te dá uma inteligência com uma capacidade de verticalizar a sua capacidade cognitiva, nesse caso, qual é o mais importante, considerando o espírito? Com certeza que é a emoção, é o lado emocional, é o lado direito do cérebro. Mas independentemente desses que há uma influência em nosso comportamento, o que ele está explicando para nós é que a complexidade do cérebro, a questão do esquecimento. Por que é importante o esquecimento? Eu repito, imagina eu ficar lembrando que eu matei pessoas no passado, que eu destruí, que eu matei gente, ou que eu destruí lares, que eu levei pessoas à bancarrota financeira. Isso vai me trazer tormento. É o que está acontecendo nesse caso aqui, de um que está hospitalizado, porque matou o seu patrão, o seu tutor, né? E ele tá totalmente entravado. E o obsessor está ali perto dele. Então está se estudando o cérebro em função desse caso. E nós vamos depois continuar esse caso. Esse caso continua. Nós estamos só pontualmente explicando os porquês. Por que aquele ser, né, que o André Luiz ele acha que tem que resolver através da verbalização, vamos convencer. Não existe isso. Vocês vão ver na próxima reunião que nós vamos fazer, desse tipo, que não adianta você usar blá, 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 convencer as pessoas em que estão brigando, no caso obsessor e obsidiado, em um trama de vida extremamente complexo, em que o Caldeira disse, não adianta eu falar, não adianta eu dizer que é para isso ou para aquilo, porque falar é uma coisa, sentir é outra coisa. E para sentir, nesse momento, eu, Calderaro, ele que é o professor de André Luiz nesse momento, eu, Calderaro, eu não tenho esse potencial emocional ainda. Eu não tenho esse potencial do amor ainda para poder realmente resolver essa questão dessa forma. Aí, na próxima lição que nós vamos fazer com vocês, você vai ver quem é que vai fazer esse trabalho, porque Calderaro, ele está no campo só racional, e o André Luiz também. Então, só o racional por si só não resolve. Eu posso conhecer muita coisa da realidade espiritual, mas se eu não sentir, não me apropriar dessa informação, eu sequer me transformo e sequer não serei referência boa para a transformação de ninguém. Ou seja, como um convite para a transformação, porque ninguém transforma ninguém, ninguém muda ninguém, ninguém salva ninguém, ninguém cura ninguém. Cada um realmente tem, como indivíduo que é, a capacidade de caminhar por esses processos. Não é, mas o médico curou, não. O médico, paliativamente, sob o ponto de vista técnico de alguns fármacos, ele pode te dar um remédio para que você vá tratando, para que paliativamente você vá aliviando o efeito. Mas enquanto a causa perdurar, não tem médico no mundo que te cure. Porque a causa do doente é o doente.
A causa da doença é o doente. Então, o doente só se cura com amor, e não com os remédios, com os paliativos, com as coisas materiais. O amor, somente o amor é que cura doente, né? Mas voltemos aqui à questão. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispirítico com poderes muito mais extensos, ou seja, no mundo espiritual, é o que ele está afirmando aqui, né? Nós temos muito mais capacidade mental, né, sobre o perispírito do que no corpo físico. Porque o perispírito é mais leve, pelo menos dos que estão mais quites com as leis de Deus, né? Os que não estão é tão pesado quanto o corpo, que eu estou dizendo aqui. Mercê da singular natureza e a elasticidade da matéria, que presentemente nos define a forma perispiritual, isto, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis e as doenças complexas. Porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Em outras palavras, nós achamos que as questões dos distúrbios mentais só ocorrem enquanto encarnado. Ele está dizendo que não. Porque os distúrbios da mente, mesmo no perispírito, quando você está bem, quites com as leis divinas, tranquilo, você trabalha muito bem seu mundo mental. Mas quando você não está bem, emocional, sentimentalmente, pelo comportamento, você vai manter doenças na chamada erraticidade, doenças graves, inclusive psicopatológicas. Você pode enlouquecer, no sentido mesmo, você fica fora da realidade por um processo psicopatológico grave depois que desencarna. Mesmo que a pessoa tenha desencarnado em condições supostamente normais para um psiquiatra, ele pode desenvolver um processo de loucura depois que desencarna. Pode, é o que ele está dizendo. É um cérebro, muito embora menos denso, mas vai depender do impacto das energias que foi vivida por esse espírito. E isso é possível, é exatamente o que ele está dizendo, e eu vou reler para vocês. Olha, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, que a nossa mente é senhor do corpo, né? Mesmo aqui, perispiritualmente falando, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões ruinantes, que levam a esse tipo de distúrbio psicoemocional. Então, um espírito desencarnado pode entrar em processo de loucura. E muitas vezes, muitas pessoas não sabem, desencarnou, acabou, né? É uma visão equivocada após a morte, mas as coisas continuam acontecendo. É um mundo mental, sendo que o corpo é outro. Nós estamos no corpo físico, que é o adensamento do perispírito, mas o perispírito é onde está parte muito grande do nosso mundo mental. E se eu entro lá com extremo remorso, evidentemente eu vou desenvolver a loucura. Quantos líderes, ex-líderes de governo aí, que mataram pessoas, e muitas pessoas desencarnaram supostamente bem, né, supostamente como líderes, né, e se tornaram criaturas enlouquecidas depois da desencarnação. Muitos, não foram poucos não. Desviaram dinheiro e tal, desencarnaram como heróis e tal, fizeram homenagem e ficaram enlouquecidos depois da desencarnação. Então o enlouquecimento, os distúrbios mentais ocorrem também após a morte. É bom nós deixarmos isso bem claro. Então o processo da doença e o doente é muito importante nós começarmos a analisar. Imagine depois da pessoa desencarnar ainda desenvolver uma loucura. Não é? Isso tudo, ele que está dizendo para nós. E o Calderaro continua. O André Luiz perguntou, mas como é que nós podemos interpretar de maneira simples as três regiões do cérebro, né? Eu estou falando do frontal, da região mediana e a região reptiliana, onde estão os instintos. Instinto, nosso passado, nessa região mais reptiliana, tá? Estou falando em termos de hemisfério do nosso cérebro, tá? Na parte cerebral, no encéfalo, na parte de trás, na parte de baixo, né? Fica exatamente o chamado da nossa vida passada, os instintos que estão mais aqui. No meio, a vida presente, as emoções do mundo presente, do aqui e agora. E o pré-frontal, o que está no frontal, né, é as coisas que nós chamamos assim transcendente, né? É da realidade transcendente, digamos assim, para o porvir. São as coisas realmente que nós chamamos de superconsciência, né? Que o André Luiz chama de superconsciência. Calderaro explicou o seguinte: nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo, impulsividade, vem do nosso instinto, experiência do aqui e agora e noções superiores do pré-frontal, quer dizer, do frontal, da alma, constituem campo de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. A criatura estacionária na região dos impulsos, dos instintos,
lá do nosso passado, da nossa animalidade, né? É o que está dizendo aqui. Então, estacionar em nossa animalidade perde-se no labirinto de causa e efeito, desperdiçando tempo e energia. São pessoas que vivem por instinto, mecanicamente, são pessoas que vivem de todo tipo de instinto, instinto de violência, instinto da sexualidade em desequilíbrio, instinto da vaidade, todos os instintos no sentido mais primário, né? Então, quando você não consegue trabalhar em termos de busca para ampliar o mundo mental, o mapa mental, o sistema cognitivo de aprendizado e escolher as coisas boas ante a submissão às leis de Deus da consciência, você vive por instinto, você é violento, você é capaz de matar, é capaz de fazer coisas absurdas, porque você se deixa levar exatamente por esses labirintos, considerando a lei de causa e efeito, desperdiçando tempo e energia, porque você fica estacionária nessa região dos impulsos instintivos, é o que ele está dizendo aqui, que é uma das regiões analisadas agora. Quem se entrega de modo absoluto ao automatismo, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência destituindo-a de luz edificante. Em outras palavras, quando você se entrega aos instintos de forma automática, porque você viver por automatismo, você perde a sua autonomia. Automatismo, você vive mecanicamente e instintivamente. Autonomia, você é senhor das suas escolhas. Isso chama-se autonomia. E o automatismo, você é preso exatamente nesse automatismo, né, a essa organização, né, bem instintiva do seu passado. Agora, os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Então ele vai dizer o seguinte, ele está falando do passado, agora vamos falar do futuro, considerando o futuro. Pessoas que vão lá para as montanhas, vão fazer meditação. Vamos meditar muito, vamos sair do mundo, não vamos nos contaminar com a sociedade não, porque a sociedade ela é muito doente, é muito sensualista, sou muito consumista e eu vou fugir disso, eu vou me espiritualizar e vou entrar em processo de meditação, vou sair da minha experiência social, mas só meditando para me santificar. Os que se refugiam exclusivamente nos tempos das noções superiores, ou seja, que fazem esse tipo de viagem, nessas contemplações sem obras, nessas meditações sem trabalho, nessas renunciações sem proveito nenhum, o que vai acontecer? Se para a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável que se equilibre valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo elevado. Em outras palavras, é muito importante nós aprendermos com os nossos erros também. Eu vou mostrar para vocês que há erros, há equívocos de crenças que nos limitam e nos escravizam todos nós. Por exemplo, todos nós somos passíveis de acertar e de errar, porque nós somos imperfeitos. Nós não erraríamos nunca se fôssemos espíritos puros, mas nós somos espíritos ainda imperfeitos. Então faz parte do nosso roteiro de aprendizado o erro também. Quando a pessoa é perfeccionista, e todo perfeccionismo vem da culpa porque ela causa culpa, ela não admite errar. Ela não admite errar. E se errar, ela se culpa. E a culpa é aquele movimento estranho, inútil de auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Porque você, não podia ter errado, eu não posso errar. Mas quem que disse que nós não podemos errar? Todo ser humano, como ainda imperfeito que é, que nós não conhecemos tudo, nós não somos perfeitos, faz parte o erro do nosso processo de crescimento. Agora, existem erros e erros. Existem erros que você prejudica multidões de pessoas, existem erros comuns, banais, pela nossa ignorância. Mas, de qualquer maneira, mesmo erros graves, esses seres que erraram, como eu vou dar um exemplo clássico, sempre eu dou esse exemplo. Adolf Hitler, ele não tem jeito mais para Deus. Quer dizer, nessa visão castradora das religiões teológico-dogmáticas, não teria jeito, está no inferno eterno, que é a ideia que se tem, né, de que um ser que errou dessa maneira, como ele errou, ele vai ficar eternamente no inferno. E outros também que têm um erro menor vão para o mesmo inferno eterno. Não tem coisa mais absurda de compreensão de vida após morte do que isso. Hitler tem jeito. Nem que seja daqui a trilhões de anos, mas ele tem jeito, porque ele é, em essência, também luz, porque ele é uma criatura de Deus. Porque ele foi criado por Deus. Ele errou gravemente nessa atual encarnação. Haverá de reparar naturalmente, não por obrigação, porque Deus não pune, ele não será punido, mas ele receberá o convite da vida
para que nem precise se punir, mas ele resgatará em algum momento todas as vidas que foram ceifadas por causa da sua liderança. Mas independentemente de como isso vai ser feito, em quantas encarnações forem feitas, ele vai chegar à pura e eterna felicidade. E quando ele chegar, o que nós chamamos de o nosso irmão Hitler, que fez o que fez, quando ele chegar à pureza, todo esse passado dele não faz mais sentido. Ele não vai ficar agora como anjo lembrando, poxa, eu fui Hitler, eu matei tanta gente. Não vai acontecer isso. Agora ele será luz, será um espírito puro. E todos nós seremos espíritos puros. Isso está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Todo espírita que estuda com seriedade Allan Kardec sabe disso. Nós fomos criados para a luz, não fomos criados para a pura e eterna felicidade. Então, por mais males que os obsessores façam, isso tem prazo de validade. Isso vai ter um término em algum momento. Ainda que dure 1 milhão de anos, mas vai ter um término. É que a nossa vida é só de berço e túmulo. Berço e túmulo, não. A nossa vida é muito mais do que berço e túmulo. Nós somos espíritos imortais, nós somos para sempre. Então você tem uma visão muito mais ampla e você começa a acreditar no ser humano, embora ele ainda faça muita coisa errada. Mas mesmo quem erra, e todos nós erramos, aprendamos com o erro. O convite é aprender com o erro. E dentro dessa perspectiva, não desanimar nunca se errarmos e criar culpa porque erramos. Não, erramos, reconheçamos que nós erramos em qualquer circunstância, né? E vamos ver qual a melhor maneira de consertar isso. São 3 movimentos que Allan Kardec nos ensina. O primeiro movimento é o arrependimento, porque enquanto eu não me arrepender, eu não vou reparar, né? Depois do arrependimento vem a expiação. Expiar é tentar tirar a luz que eu já sou em essência, ou seja, tirar o que eu tenho de melhor em mim para reparar, né? A reparação é o último estágio. Arrependimento, expiação e reparação. Eu posso reparar amorosamente. Eu não preciso chorar, caprichar o sofrimento para reparar no erro, não. Eu reparo amorosamente. É assim que a vida nos convida, para a nossa vida ser um pouco mais leve, mais suave. Embora com lágrimas, mais suave, mais leve, mais contente, é possível. É só você começar a se identificar com a luz que você já é, com a luz que nós já somos. É isso que Jesus nos ensinou e que as religiões tiraram o foco, né? Colocando culpa, culpa, culpa o tempo todo em nossa consciência. E esse espírito sofre por ignorância também. Mas de qualquer maneira, vamos lá. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinizam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, subconsciente, consciente e superconsciente, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Aí o Calderaro indagou o seguinte: André Luiz, você está entendendo o que eu estou dizendo para você, em outras palavras? Está para pegar na mão do André Luiz para escrever. Eu preciso escrever o que eu estou dizendo para você. Você é médico. E não só médico, você foi neurologista. A especialidade de André Luiz foi neurologia. Ele não era psiquiatra. Não foi psiquiatra, mas ele foi neurologista. Trabalhou e estudou muito na época dele cérebro, né? Na década de 20, na década de 10 do século 20. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, que nós estamos analisando, envolvendo-o em fluidos benéficos, e disse para o André o seguinte: André, temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários ainda. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. Perturbar órgãos vitais, lesar um órgão vital, vai levar consequentemente à morte. Coração, fígado, existem órgãos vitais, né? E em função do remorso dele, que ele está dizendo, né, ele arruinou os centros motores, desorganizando o sistema endócrino. Nós temos 7 glândulas importantíssimas para manter a nossa saúde plena em nosso corpo físico. As principais de funções endocrínicas ou endócrinas, né, como no caso a epífise ou a hipófise, a tireoide, a paratireoide, nós temos o timo, nós temos as suprarrenais, nós temos as glândulas sexuais, nós temos as demais, né, que estão realmente na região sacrática. Então essas glândulas, elas produzem hormônio. Para quem não sabe aqui, hormônio já é a materialidade dos fluidos captados por centros vitais, que o André Luiz chama de centro de força ou centro vital, que os hindus chamam de chakras, que está no perispírito, é sediado no perispírito, não é no corpo físico. O chakra está no perispírito. São verdadeiros, vamos chamar remoinhos, né? São verdadeiros vórtices energéticos que captam todos os tipos de energia do cosmos
e ali distribui para o corpo físico, através do sistema nervoso, cérebro, né, através do sistema nervoso, distribui para estimular exatamente as funções neurológicas, chegando às glândulas e se materializando na forma de hormônio. Então o hormônio é a materialidade dessas energias captadas pelo chakra. Pouca gente sabe disso, né? Porque não estuda realmente quais são as funções energéticas do perispírito. Porque tem alguns espíritas, né, que são doutores em Allan Kardec que negam essas coisas, que acham que não. Mas estou falando de perispírito, quando desencarna eu tenho perispírito. E esses vórtices, né, esses centros de forças, né, esses captadores de energia, porque eles captam e ficam realmente num processo de essas energias girando, né, para ser exatamente canalizado em nosso corpo físico, é para, primeiramente, a partir do sistema nervoso central, influenciar as funções endocrínicas. Ou seja, produção de hormônios, que é exatamente a partir dos hormônios que são secretados em minúsculas gotículas, né, em que faz com que haja os metabolismos e todo o funcionamento orgânico, toda a saúde física. Veja a importância da energia, né, a importância de um passe, do autopasse, do pensamento positivo, do pensamento elevado, do alto amor, do alto perdão, né, da autoaceitação. E assim vai, nós vamos trabalhando essas glândulas e vamos trazendo saúde para nós. Nesse caso aqui não, ele está destruindo o corpo dele. Ele está tendo graves problemas, não está nem captando essas energias, porque ele está bloqueando, os chakras dele estão bloqueados. Nós muitas vezes bloqueamos também. E fica difícil, né, a distribuição dessas energias para o corpo físico a partir do sistema nervoso central. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, eu estou falando agora do obsessor, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo, lembrando sempre que trabalho é toda e qualquer ocupação útil da mente, se ele estivesse realmente se reerguendo por esse tipo de trabalho construtivo, pelo entendimento fraternal, no santuário do perdão legítimo. O assistente deixou perceber o Calderaro, né, um novo brilho nos olhos, percussiente, e acrescentou: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões, recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Está lá no Evangelho. Jesus ensinou. Isso é profundamente científico, isso não é mera virtude, senão um princípio profundamente científico, diz aqui o Calderaro. E quando ele fala princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma e de amplitude espiritual, no pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo o estado do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, água e remédio. A questão é de tempo. É lícito esperar sempre o bem com otimismo, para que nós possamos realmente acreditar que nós fomos criados, todos nós que estamos aqui agora, e mais tarde estaremos também, nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Nós fomos criados para... Nós já somos luz em essência. Lemos que poeticamente o próprio nosso grande irmão, um dos maiores médios que a Terra conheceu, que foi Moisés, ele disse que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus poeticamente, mas para mostrar essa ligação, conexão profunda com o Criador. Então já trazemos o DNA, vamos chamar o ácido desoxirribonucleico, né, do Criador em nós. Então nós já somos deuses. Já falava Jesus: vós sois deuses, que brilha a vossa luz, vós sois a luz do mundo. O reino de Deus está dentro de vós, está em nós. Fazer esse trabalho não é um trabalho simples, mas não adianta buscar fora o que está dentro de nós. A mente humana, de maneira geral, eleva-se, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Parece que ela está decaindo. Eu falei do Hitler, ele vai chegar à pura e eterna felicidade. Dá essa impressão de que ele vai ficar permanentemente na punição eterna, nas trevas do inferno criado pela teologia. Bem vingativa, diz o Zé. Não, ele vai em algum momento, que seja trilhões e trilhões de anos, mas ele vai chegar à pura e eterna felicidade, porque ele também é criação de Deus. Ele errou muito, claro, mas ele também está destinado, por determinação de Deus, a chegar à pura e eterna felicidade. O tempo é dele, como o tempo é nosso também. Como está lá na 115 do Livro dos Espíritos, né? Uns chegam mais rápido, outros demoram mais porque murmuram contra as leis de Deus na busca dessa verdade. Os que murmuram somos nós que somos rebeldes, nós nos rebelamos, e por rebelarmos nós nos afastamos um pouco
ampliamos o tempo para a pura e eterna felicidade. Outros não, já vão um pouco mais acelerado, porque já escolhem as coisas melhores. Permaneceu Calderaro longos minutos em vigorosas radiações magnéticas que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se afiguraram fortemente repousantes. Porque em breve o doente, antes torturado, se abandonava a um sono tranquilo, como se sorbera suavíssima anestésia. Então, quando o Calderaro fez a projeção energética, né, pelo magnetismo do par, o doente ele se acalmou e acabou como fosse anestesiado. Dentro em pouco encontrava-se em nosso círculo, então ele sai do corpo agora, né? Agora ele adormece, como está doente, hospitalizado, ele sai do corpo, né? E chega, como ele está perto de nós, tomado de pavor, perante o verdugo, agora ele está diante do seu obsessor, implacável, que se mantinha sentado, impassível, né, num dos ângulos do leito. Calderaro em silêncio, não falou nada, né? E o André Luiz ficou assim: por que você não vai falar nada? Estão brigando aí. Obsessor e doente estão brigando, estão se arrebentando aí, e você não vai fazer nada, Calderaro. O André Luiz, com a sua incipiência, né, querendo saber o que. Porque o Calderaro estava calado ali, estava vendo aquilo, né? Aí o Calderaro disse: André, por que os não socorre? Diz o André Luiz para o Calderaro, né? Por que você não esclarece eles que estão. Para que brigar? Para que essa violência toda? O André Luiz querendo ensinar o Calderaro. Por que ele não interfere ali? Para André, o doente parecia aflito, enquanto o perseguidor se erguia agora mais agressivo. Por que não sustar, segundo André Luiz, né? Por que não parar exatamente, usar um braço mais forte que ameaçava aquele infeliz doente e tal? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria as consequências imprevisíveis naquele momento, aquele ser hospitalizado? Aí o Calderaro, ouvindo de forma serena, disse para ele: nós falaríamos em vão, André, nesse momento, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Então, Calderaro, eu não tenho ainda um amor suficiente para encarar esses dois agora como um verdadeiro irmão, ensinado por Jesus dentro do princípio da legítima fraternidade. Para nós ambos, eu e você, André Luiz, espírito de raciocínio algo avançado, nós raciocinamos muito, pensamos muito, mas de sentimento menos sublime. A gente não tem ainda um sentimento sublimado, mas de sentimentos, nossos sentimentos ainda são um pouco sublimes, né? E nós estamos diante, eles são dois infortunados e nada mais. Damos-lhes, no momento, o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores, nos limites das nossas aquisições no domínio do conhecimento. Eu não posso ir além disso. Eu não tenho como entrar no sentimento desses espíritos. Eu posso magnetizar, eu posso tirar energias densas, desintoxicar energia. Eu conheço essa técnica, eu posso fazer. Está o Calderaro conversando com o André Luiz. Isso é parte externa, dá para fazer. Agora, chegar no coração deles é diferente. É outro movimento, né? Então, você utilizar passe e tal, não é uma coisa tão difícil. Somente se você tiver muito magnetismo, você consegue. O Calderaro está dizendo isso. E o Calderaro olhou para uma grande porta própria e assentou: a providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, aí vai pensar em outro espírito, é a Cipriana, orientadora do serviço de socorro do grupo em que cooperam, não está para chegar aí. Mais alguns instantes, durante os quais o verdugo e a vítima, reciprocamente, palavras amargas se engalfiando ali, né? E Calderaro prosseguiu: lembra-te de Pois Seguir? E o André Luiz lembrou de Pois Seguir, né? Pois Seguir, na realidade, ele foi mais conhecido como o Marquês de Pois Seguir. Ele foi discípulo direto de Franz Anton Mesmer. Sabemos que o Mesmer foi o pai do magnetismo animal, do tratamento através do magnetismo. E o Pois Seguir, ele foi conhecido em sua experiência lá, na época de Mesmer, foi um aluno direto de Mesmer, né? E ele praticava o magnetismo animal e trabalhava também o sonambulismo chamado magnético. E o Calderaro perguntou: você se lembra do Pois Seguir? Porque ele era neurologista e, com certeza, o André Luiz, como médico, conhecia o Marquês de Pois Seguir. Conhecia Mesmer também. Fez-se em meu cérebro uma livre associação das ideias, rememorando os estudos que levaram a efeito sobre certas realizações de Charcot. Charcot também foi um outro grande médico, foi um cientista, ele foi o pai, chamado pai da neurologia. Aí sim o André Luiz conhecia o Charcot, né? Então foi citado Charcot nesse momento. Não podia, entretanto, especificar particularidades, porquanto a psiquiatria não fora o meu campo direto de trabalho, ele era neurologista. Tornou Calderaro solícito. Depois Seguir foi dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, em que era possível conversar com os pacientes no outro estado consciencial que não o comum. Ou seja, você induz a pessoa a entrar em processo de meditação
tenta ampliar a consciência dela para você conversar com a pessoa em estado alterado de consciência através de meditação, concentração, visualização. Você tenta alterar isso que ele está dizendo. Pois Seguir usava isso. Hoje existem muitas técnicas em que você pode utilizar esse subconsciente, mas aí você vai trabalhar a intimidade do ser humano, o subconsciente. Um passe é externo. Quando você mexe com o subconsciente, você está trabalhando a parte interna. Exige mais técnica. E ele está falando exatamente isso. Desde então, a descoberta impressionou os psicólogos. Com ela, surgiu uma nova terapêutica para o tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Esse negócio de você entrar em processo de meditação, levar a pessoa por hipnose ou não por hipnose, por indução mesmo, a pessoa entra em estado alterado de consciência, você começa a trabalhar o subconsciente. Você trabalha o interior da pessoa, não trabalha só a parte externa de fazer limpeza magnética. E é isso que ele está explicando. Por que não tentarmos então um esclarecimento verbal, ou seja, usar a capacidade verbal ou cognitiva, né? E o André foi insistindo, 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 e de repente ele vai mostrar para nós, né? E eu vou inclusive deixar para a próxima, porque eu estou falando muito rápido, o tempo está indo muito rápido, e eu acho que isso aqui a gente merece, para nós que estamos estudando esse caso específico, né? Saber, eu estou dando detalhes com rapidez, falando quem foi Merriam, Perseguir, mas eu acho que é importante nós entendermos como é importante você trabalhar o subconsciente. Eu modestamente, sou terapeuta, eu trabalho um pouco com isso também e sei como é que a gente consegue fazer isso, levar as pessoas a visualizar, a meditar, para a gente poder alterar um pouco o estado de consciência, para trabalhar o mundo emocional dessa pessoa, para que a gente tente chegar no coração dela, aos sentimentos dela, ou diluir um pouco as suas emoções mais negativas através de induções. E é isso que ele está explicando. Isso o Perseguir fez, e o Charcot trabalhou muito como pai da neurologia moderna, né, como grande cientista que foi. E eu estou falando muito rápido. Eu acho que eu gostaria de me ater um pouco, porque eu conheço um pouco isso daí. Eu vou deixar para sábado e vou mudar o horário, a pedido da minha esposa, para as 9 horas da noite do sábado, né? E eu concordei com ela imediatamente, porque dá para a gente fazer às 9 horas da noite, ao invés das 10 horas da noite. E eu prometo fazer um aprofundamento sobre a questão que o passo em si resolve, mas bem de uma forma paliativa. E o Calderaro não ia entrar nessa discussão entre obsessor e obsidiado, porque ele, nesse momento, não tinha nem condições de fazer o que a Cipriana vai fazer, né? Com certeza vai fazer com que sejam induzidos por um processo de meditação a alterar o estado consciencial e a ampliar essa capacidade consciencial para que ela possa entrar nos sentimentos. Porque, na realidade, pensamento gera sentimento, que gera emoção. Aí você tem que ter algumas técnicas, além do amor. Claro, o amor amor é para tudo, amor é a mãe, é a virtude das virtudes. Mas você ter a técnica também de poder penetrar no subconsciente das pessoas e alterar o estado consciencial para você trabalhar um pouco mais, para ver se há algum tipo de resposta, diluindo essas emoções negras, pesadas de violência. Eu vou deixar para sábado falar aprofundar um pouquinho mais sobre isso aí, porque é isso que ele está falando e eu tenho condições realmente de dar uma explicação para vocês sobre isso, tá bom? Vou deixar para sábado. Uma boa noite para vocês. Eu estou olhando aqui o relógio e o relógio aqui de baixo também, 6 minutos para terminar. E até eu parar e tal, e salvar aquelas coisinhas leva um tempinho, e eu já perdi, inclusive, live, né? Eu não gostaria de estar perdendo lives, não, tá bom? Um grande abraço para ele. Foi um grande prazer aí, tá? Elida, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Alice, um grande abraço para você. Gladys, um grande abraço também. Erlen, né? E vamos lá, se Deus quiser, se vocês puderem me acompanhar aí, nós vamos aprofundar um pouquinho mais por que o Calderaro disse que dar o passo não é tão difícil, né? Você magnetizar, mas fazer exatamente um trabalho no campo emocional, entrando no subconsciente de um e de outro, não é uma coisa tão simples assim. Requer muita disciplina, requer técnicas, existem técnicas para isso, né? E com certeza a Cipriana, que vai entrar agora como uma personagem, ela conhece essas técnicas, além do amor que ela traz dentro dela, né? Lazarino, um grande abraço para você, um grande abraço para todos, tá?